Bom, videoaula 9. História segundo o Império, o fim da escravidão. Vamos lá então. Fim da escravidão. Muito complicado no Brasil. O Brasil é a última grande nação a colocar fim à escravidão. Lembra, todos os trabalhos, não só nas grandes proprietárias rurais, estavam ligados no início da colonização e mesmo durante o primeiro império, o período regencial, ao uso de mão de obra escrava. Essa escravidão só começa a diminuir a partir de 1850, com o fim do tráfico de escravos. Entretanto, a campanha abolicionista ela só vai ter impulso mesmo a partir de 1870, quando setores das classes médias emergentes, militares e alguns jornalistas começam a se empenhar pelo fim da escravidão no Brasil. Para esses setores educados e urbanos que não se utilizavam em grande volume da escravidão africana negra, ela era vista como uma deformação, um atraso econômico e uma degradação social. Lembrem-se, gente, eu estou falando do trabalho escravo, não da aceitação dos negros dentro da sociedade. São duas coisas bem distintas, ok? Essas duas imagens procuram retratar os escravos por volta de 1860 a 1870. A primeira imagem se refere a uma ama de leite e a segunda, um senhor de escravos com 4 trabalhadores. A campanha abolicionista ela pode ser dividida em dois grandes grupos, os moderados e os radicais. Observem essa imagem ligada aos moderados, que procuravam, através da conscientização da população, a busca pelo fim gradual da escravidão no Brasil. São animais levando 2 escravos que foram violentamente castigados à polícia, dizendo que isso é um absurdo. Ninguém deve ser tratado assim. Essa é a intenção dessa charge. Os moderados defendiam na imprensa e nas tribunas que a libertação fosse feita em etapas. Uma das grandes lideranças desse movimento foi Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, de origem negra, que criaram a chamada Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que estimulava a criação de associações similares por todo o país. A intenção dessas sociedades era arrecadar recursos para comprar e libertar escravos por todo o Brasil e, através da imprensa, pressionar o fim da escravidão. Já os radicais possuíam outras formas de agir. Por exemplo, estimulavam rebeliões e fugas em massa, produziam cartas de alforria falsa, afirmavam com razão de que a causa do atraso econômico brasileiro estava ligada ao uso da mão de obra escrava, e chegaram mesmo a conseguir antecipar em alguns espaços o fim da escravidão, ou a abolição. Por exemplo, em 1884, foi extinta nas províncias do Ceará e do Amazonas e em alguns municípios do Rio Grande do Sul a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea. Mas as campanhas não estão ligadas apenas à classe média e alguns elementos da elite. Pessoas comuns já começavam a questionar a questão da escravidão, como são os exemplos citados aqui. Jangadeiros acabavam transportando escravos fugidos para longe das suas regiões. Militares se recusavam, principalmente depois de 1870, do final da Guerra do Paraguai, a perseguir escravos fugidos. Mascates são vendedores ambulantes, né, caminhando de um lado para o outro, de uma cidade para outra, participavam distribuindo panfletos a favor da abolição. E ferroviários costumavam esconder negros fugidos em seus trens, ajudando-os nas fugas. Tá?
Alguns grupos mais radicais, como o caso dos Caifases de São Paulo, liderado por Antônio Bento, promoviam infiltrações nas senzalas de negros que estimulavam a fuga em massa desses escravos. Era uma questão de tempo. A escravidão precisava acabar. Mas a elite brasileira não largava o osso, em especial a elite de Minas Gerais. Foram precisas uma série de leis para que isso acontecesse. A primeira lei nem é brasileira, é uma lei vinda da Inglaterra, a Bill Alberley. Vocês podem estar lendo no livro de vocês, mas de maneira simples ela estabelece que a Inglaterra tem o direito de capturar navios negreiros no Atlântico e confiscar esses navios, prender o capitão e devolver as cargas. As pressões são tão intensas aqui no Brasil por conta dos ingleses que vem a lei do fim do tráfico de escravos, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz. A lei Nabuco de Araújo, de 1854, procura reforçar o fim do tráfico de escravos. Mas dá uma olhada nessa pequena tabela ao lado. Entre 1845 e 1850, 49 mais especificamente, o tráfico de escravos não diminui, ele aumenta. E o que explica, mesmo com toda essa perseguição dos ingleses, o aumento do tráfico de escravos? Primeiro, se por acaso esse navio conseguisse chegar no Brasil, o valor dos escravos tinha chegado à estratosfera. Eles valiam muito. Segundo, é o momento da expansão cafeicultora. Portanto, eu precisava de mão de obra para a produção de café. Isso explica o aumento e não a redução de escravos nesse período. Mas o que tudo indica que a partir da lei de Eusébio de Queiroz, a escravidão, ou melhor, o tráfico de escravos, de fato chega ao fim, pelos dados oficiais. As próximas leis são leis que procuram adiar o fim da escravidão, como é o caso da lei do ventre livre. A lei do ventre livre determinava que qualquer criança nascida a partir de 1871 de uma mulher escrava era livre. Só que olha o absurdo da coisa. Uma criança é livre, beleza. Já imaginou uma criança mordendo o, o senhor feudal e saindo correndo? Estou livre? Não é bem assim. Essa lei estabelecia que a criança ficava sob a responsabilidade do dono da mãe até atingir os 12 anos de idade. Essa situação vai gerar um grande número de crianças mortas nesse período. Por quê? Esses senhores de escravos não tinham a menor intenção de alimentar ou cuidar dessas crianças para depois libertá-las. Mas mesmo assim a vida não era fácil. Com 12 anos, o que acontecia? Essa criança teria que arrumar 600 mil réis para conseguir a sua liberdade ou trabalhar até os 21 anos, 18 a 21 anos. É lógico que o senhor optava pelo trabalho. E com isso, a lei do ventre livre só iria ter o primeiro cidadão de fato livre de origem escrava 21 anos mais ou menos depois de 1871. Então, 1892, é uma lei que não funciona. Pior do que essa é a lei de sexagenário, ou a lei Saraiva-Cotegito, de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos de idade. Pensa bem um escravo conseguir chegar a 60 anos de idade. Mesmo assim, para conseguir a sua liberdade, ele teria que pagar 600 mil réis ou 5 anos de trabalho. Mas, com 60 anos, semi-alfabetizado e negro, qual ocupação você acha que esse senhor teria dentro dessa sociedade? Bem complicado, né? E, finalmente, a Lei Áurea de 1888. Olha ela aí, que bonita. Ela só possui 2 artigos.
e foi criada pela nossa princesa, que seria a imperadora, a terceira imperadora, né, a terceira rainha no nosso país. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Nomezinho bonito. Bom, ela escreve ela assina, né, esse documento como fim da escravidão, acreditando, na verdade, em dois princípios. Primeiro, não que negros e brancos fossem iguais. Embora ela promova algumas ações junto aos negros, não é isso que a história diz. Mas que, segundo a lei de Deus, a escravidão era incorreta. E segundo, como era desejo de uma grande parte da sociedade o fim da escravidão, ela imaginava que colocando fim à escravidão, o império se prolongaria. Não foi isso que aconteceu. Tanto que um ano depois, o império cai, né, em 1889. Ao vir a notícia assinada da Lei Áurea, Dom Pedro, que se encontrava na Europa, manda um telegrama para Friuli e mostra que ele também era favorável ao fim da escravidão. Na verdade, os dois monarcas que nós possuímos, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram contrários à escravidão, mas acabavam cedendo aos interesses da elite. Olha o que ele escreve. Abraço à Redentora. José do Patrocínio, orador popular da libertação, escreveu em um dos seus livros: Os reis criam princesas, o imperador criou uma mulher. E o barão de Contegipe, ao lhe beijar a mão, disse: A senhora ganhou a partida, mas perdeu o seu trono. Então, de todas as observações, a do barão de Cotegipe é a mais lógica, evidente. Vai se perder o apoio dos grandes latifundiários. E sem o apoio dos grandes latifundiários, não existiria império. Isso ficou claro em 15 de novembro de 1889. Com detalhe, não quer dizer que todos os grandes latifundiários donos de escravos eram contrários ao fim da escravidão. A questão é que eles desejavam uma indenização pela perda dos seus escravos. E a Lei Áurea não ofereceu essa indenização. Os cafeicultores que ainda apoiavam o governo imperial, como é o caso dos cafeicultores do Vale do Paraíba, das fazendas do Nordeste, de Minas Gerais, se sentiram prejudicados pela Lei Áurea e, nesse momento, abandonaram o imperador para se juntar a alguns militares positivistas, que a gente vai discutir isso, para formar uma aliança pela criação da República no Brasil. O fim da escravidão, porém, e isso fica evidente até os dias de hoje, não melhorou as condições sociais e econômicas dos ex-escravos. Sem formação escolar ou uma profissão definida, para a maioria deles, a simples emancipação jurídica não mudou a sua condição subalterna nem ajudou a promover sua cidadania ou ascensão social. E isso a gente pode perceber até os dias de hoje. Não vou repetir frases de políticos ou assessores de políticos ou ministros de políticos do atual governo porque é desnecessário. Mas dá para perceber claramente a questão do preconceito racial no nosso país. O fim da escravidão tirou a única utilidade dos negros, que era trabalhar como escravos. Como cidadão, como um trabalhador comum, essa elite não os desejava. Bom, gente, esse segundo slide chega ao final. Um abração para todos e estudem, hein? Estudem e se protejam.